Vamos falar de base hoje. Corinthians vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20. Tomou uma goleada pro São Paulo, mas nem tudo é tragédia, nem tudo está perdido. A gente vai mostrar o porquê neste vídeo, neste novo episódio do Saudações Corintianas. Vamos lá! E aí, seu Danilo? E aí? Bom? Dá pra melhorar, né? Mas... Dá pra melhorar? Não, final de semana difícil pro Corinthians ali, né? No profissional, no Sub-20. Como aqui a gente é otimista, nem tudo está perdido. Ficamos com um vice-campeonato, uma coisa inédita pro Corinthians chegar na final, mas decepcionante, principalmente pelo placar, né? A forma como atuou. Precisava de um empate ali, acabou sendo goleado. 4-0 pro São Paulo, nesse jogo que aconteceu no sábado no Morumbi. O nosso principal aqui objetivo no vídeo é listar algumas promessas do Corinthians aí pro ano que vem, talvez pros próximos anos. Jogadores que estavam em campo ao longo dessa Copa do Brasil, que apesar de derrotados, ainda podem render boas coisas para o Corinthians. Antes disso, a gente vai dar um tapinha em dois assuntos. Primeiro, na questão relacionada ao Diego Coelho, ex-técnico do Sub-20 e agora auxiliar técnico de Osmar Loss no profissional. O que você achou dessa promoção do Coelho? Então, foi algo inusitado pra mim. Apesar dele ser o homem de confiança do Loss, ele não vinha fazendo um trabalho de muito reconhecimento na base. Principalmente depois da campanha vitoriosa que o Loss fez nos últimos anos. O Loss tinha um aproveitamento de quase 90%, que era o similar ao que o Guardiola tinha no Barcelona. E agora já o Diego Coelho não vinha fazendo bons resultados. Dentro de campo também o time não agradava tanto. Não conquistou nenhum título. Na Copinha acabou sendo eliminado pelo Avaí. Na Copinha, inclusive, ele encerrou o ciclo dele, né? Porque ele assumiu o Corinthians depois do título do Loss na Copinha 17, e aí ele perdeu tudo que disputou, né? Paulista, Brasileiro, a própria Copa do Brasil do ano passado, e aí a Copinha desse ano. Encerrando esse ciclo, imaginando, perdeu tudo, muitos torcedores estavam na expectativa até do Coelho cair depois da Copinha. Depois daquela Copa RS do Rio Grande do Sul, eu achei que ele pudesse já cair ali... Antes mesmo da Copinha. Antes da Copinha. Foi uma campanha bem decepcionante. Mas quando caiu na Copinha pro Avaí, eu achei ali talvez tenha... Mas foi bancado ali, dentro do possível. Fez um bom trabalho na Copa do Brasil, se você pensar em termos de resultado. O Corinthians nunca havia chegado na final da Copa do Brasil Sub-20 e chegou agora, apesar dessa sapatada aí que levou do São Paulo. Na Copa do Brasil, eu acho que isso deve ser reconhecido, mas também a gente tem que colocar na balança se é ou não o suficiente para ele ser promovido, né? Não sei. Sim. Porque, querendo ou não, é uma promoção. Acho que todo mundo precisa de tempo, inclusive alguns jogadores da base do Corinthians. Falar, de repente agora não estão maduros o suficiente para serem aproveitados, e até mesmo o treinador Coelho. Ele precisou de um ano para trabalhar para conseguir chegar num resultado ali. Então ele não era um treinador de muita experiência nem na base do Corinthians. E ele chegou agora, fez o melhor resultado da carreira dele. É um pouco difícil trabalhar com resultado no futebol porque a gente quer o resultado imediato. E a gente pensa, se ele não tá em tempo de ser treinador do Sub-20 do Corinthians, ele não deveria estar treinando ali. O Corinthians não é um lugar que a gente aceita ser um lugar de testes. Isso, muito pelo contrário. Inclusive, muitas vezes na própria base não há isso aí de teste, de paciência da torcida para testes, né? Mas, já dissemos aqui, somos otimistas, ao menos 7 promessas aí que valem sim a FIA ter paciência e acreditar que são jogadores que podem render muito ainda no profissional, no futuro, quem sabe, próximo aí. Bom, primeira promessa, o goleiro Diego, porque o sobrenome dele é bem difícil. Vamos falar Diego só. Novinho pra quem tá. Novinho. Os dois goleiros ali são muito novos e ele já tem ali, como você disse, ele já participou até do Florida Cup, treinou junto com o profissional do Corinthians. No ano passado, quando o Matheus Vidotto estava com problemas ali do passaporte dele, resolvendo o passaporte dele na Itália, o Walter lesionado, o Kaique, que era o terceiro reserva, não tinha o passaporte, e aí de emergência eles falaram, chama o Diego ali da base. E o Diego foi pra Florida Cup, jogou ali, né, no segundo tempo das partidas em que o Cássio começou jogando, e foi bem, foi elogiado. Acho que vale destacar também nesse ponto dele que ele tem 18 anos, e ele tem mais 2 copinhas pela frente, e vem fazendo um bom trabalho na base ali. Ainda não é ele não vem com uma perspectiva de chegar talvez para 2019 especificamente já no Corinthians com oportunidade de jogar. Mas hoje a vaga do quarto goleiro tá aberta no Corinthians. Sim, o Matheus Vidotto, apesar de estar no elenco, está prestes a sair, agora na parada da Copa ele deve ser negociado em definitivo com o futebol italiano. Surge aí uma oportunidade, quem sabe, para o Diego figurar no elenco profissional. O Diego que já teve passagens pela categoria de base do Santos, saiu do Santos em 2016 e veio para o Corinthians. Próximo da nossa listinha é o lateral direito
direito Samuel, de 20 anos, figurinha carimbada nas últimas edições do Corinthians na Copinha, inclusive sob comando de Osmar Loz, novo treinador do profissional do Corinthians. Acho que ele é o mais experiente desse grupo de jogadores. Sim, tá no último ano, né? Sim, último ano de temporada. O Corinthians tem essa necessidade de um lateral direito reserva. O próprio Mantuano não é lateral direito de origem. Ele não vem também agora e uma sequência uma sequência boa, começou a tropeçar, a torcida já vem pegando instável ainda. Mas continua o tal do dilema ainda da lateral do Corinthians, né? O Corinthians hoje não tem uma reserva de confiança pro Fagner. Quem sabe o Samuel não é esse nome. O terceiro jogador de destaque também tá na lateral, só que esquerda. Isso, esse talvez seja conhecido da torcida, né? O lateral Carlos, ele fez uma Copa São Paulo. Eu achei que ele atuou bem. Eu lembro que até no primeiro jogo ele foi o craque da partida ali, segundo as notas da torcida do Corinthians. Olha aí. O destaque do Carlos Augusto é que ele já faz parte do elenco profissional do Corinthians. Desceu para jogar a Copa do Brasil para reforçar o time sub-20, inclusive fez gol no primeiro jogo da final contra o São Paulo. Apesar de nas categorias de base, quando ele joga no sub-20, ele ser usado como lateral esquerdo, que é a posição de origem dele, ele também é um jogador polivalente que atua muito bem como zagueiro. E, inclusive, no CT Joaquim Grava, treinando ali com os profissionais, ele é testado e vem agradando mais como zagueiro do que como lateral. O que é curioso, né? Porque ele tem uma passagem rápida, tipo, atua, apoia bem, chega bem no ataque, apoiando ali pela lateral. Quem sabe não está sendo moldado para ser aqueles zagueiros bons, completos, que podem jogar até como volante. Acho que ainda precisa saber sair jogando para acabar não falhando do jeito que falhou na final ali. Isso. De repente uma bola ali de estar sendo pressionado, melhor rifado que tentar... É um jogador que ainda não está preparado para assumir o posto de titular, por exemplo, no profissional, mas que o Corinthians, não à toa, trata sim com bons olhos, com otimismo. Próximo da nossa lista, Renan Areias, volante de 20 anos de idade, também está fazendo seu último ano do experiente, sub-20. também capitão da equipe, inclusive. Capitão da equipe, e um homem que já estava sendo cotado para subir no profissional nessa temporada de 2018. No ano passado o Carille já estava de olho nele, era um dos jogadores ali do sub-20 que mais agradava, no fim das contas não subiu. Porque até o tanto de volante que o Corinthians tem ali. Exatamente, tem isso também, né? Curioso aí, pensando que o Osmar Loz hoje é técnico do profissional, é um jogador de confiança do Osmar Loz, brilhou muito quando o Osmar Loz era técnico do sub-20. Rafael Bilu é o nosso próximo nome da lista, meio atacante, que o glorioso Danilo aqui é fã, tava me contando nos bastidores das saudações. No ano passado ele já era aquele jogador que entrava no segundo tempo, que ele era o primeiro ano do sub-20 dele, agora ele já é um jogador titular do Corinthians, ele dribla bem, finaliza bem, eu acho que ele é promissor ali, sabe? Aquele cara que pode chamar atenção, mas aquela promessa que mostra habilidade, assim. E é um jogador que ainda tem um tempinho de base, sim, né? Sim. Também o Corinthians pode olhar com aquele cuidado pra não queimar o garoto. O jogador aí pra torcida ficar de olho, o Rafael Bilu. Ele já deu uma entrevista recente aí pro Globoesporte.com, Rafael Bilu, falando que se inspira no Robin, o holandês Robin. Fabrício Oia, você já com certeza ouviu falar. Oia ou Oia? Vem esclarecer pra gente, Fabrício Oia. Queremos você nas saudações. É tratado como uma das promessas, grandes promessas. Acho que hoje ele é tratado como a maior promessa. Teve passagens pela seleção brasileira de base também. Sim. E é visto como o principal nome ali do sub-20, desde quando era sub-17. Isso, ele sempre foi muito antecipado pela base do Corinthians, né? Quando ele tinha idade pro sub-15, ele jogava no sub-17. Quando tinha idade pro sub-17, começou a jogar no sub-20, que é onde ele está até hoje. Mas apesar de ser um nome de muito peso na base do Corinthians, aquele jogador que, se tivesse uma fase boa, já deveria estar no profissional. E não aconteceu isso até agora. A multa do Fabrício é de 180 milhões de reais, não é pouca coisa não. É a expectativa que a gente fica, né? A torcida cria essa expectativa por um jogador com uma multa desse tamanho. Sim. E aí, falando da multa, como prometido aí que eu citei do contrato, o contrato do Fabrício Oia vence agora no próximo mês de agosto e o Corinthians ainda não conseguiu renovar, então apesar dele ter essa multa aí de quase 200 milhões de reais, 180 milhões de reais, é um jogador que pode sair de graça se o Corinthians não correr logo, porque em tese, hoje ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E aquela coisa difícil, porque eu imagino que ele vai querer uma luva alta para renovar com o Corinthians, um salário, um contrato de 5 anos, e o Corinthians fala, não, será que vale a pena tudo isso mesmo? É uma promessa do Corinthians que a gente espera ver assim brilhando no profissional. Próximo da nossa listinha, fechando, né? E último, fechando nossa listinha de 7 nomes,
é o Rafinha. 18 anos, eu não conheço muito ele é novidade esse ano no sub. Foi contratação pós-copinha. Ele veio da Ferroviária. E o que ele merece? Ele merece palmas, ele merece palmas. Os torcedores do Corinthians, os internautas do Meu Timão especificamente, se você for fuçar ali no fórum do Meu Timão, a galera que é mais ligada na base, gosta muito do Rafinha. Hoje o Rafinha, eu ouso dizer que é o jogador mais querido pela torcida do Corinthians, pelo menos pelo que a gente sente ali, lendo os comentários dos internautas do Meu Timão. Não é pra pouco, ele já teve experiência, por exemplo, que muitos jogadores da base do Corinthians, inclusive Fabrício Oia, não teve caso de jogar no profissional. O Rafinha já jogou no profissional, na Série A3 do Paulistão, é bem verdade, né? Porque ele jogava no Noroeste, ainda antes de ir pra Ferroviária. Mas é um jogador que já tem uma certa rodagem. Então, ele é um dos artilheiros da temporada, tem 7 gols, aquela em 2018. E ele vem cumprindo com a expectativa, ao contrário aí do Oia, que você citou. Esse sim tem um puta de um potencial pra você, torcedor corintiano, vem em breve aí treinando no CT Joaquim Grava. Porque treinar no CT Joaquim Grava, muitos moleques treinam, né? Mas é verdade. Jogar mesmo, a gente fica na expectativa. E é isso. Apresentamos aqui 7 promessas dessa campanha que o Corinthians fez na Copa do Brasil Sub-20. Tristeza, era até a chamada do nosso site, era tristeza o resultado. O placar agregado ficou 5-2 e o Corinthians tomou 3 gols de sair jogando na defesa e perder a bola e tomar o gol. Perdeu, mas fez uma campanha histórica. Um pouco mais de atenção ali Isso, não dá pra você jogar também a base no lixo, entendeu? Quem que dá pra salvar nesse time de Sub-20? Sim. Eu acho que é esse os pontos que a gente quer levantar de debate pra você, torcedor do Corinthians, interessado na base e, consequentemente, no futuro do nosso Corinthians. Sub-20 do Corinthians que ainda disputa o Campeonato Brasileiro, tá bem aí no Paulista. Esse foi o Saudações de hoje, fiel, já falamos até demais. E se você gostou, clique no joinha. Se você não gostou, clique no joinha também, fortalece meu timão. Não deixa de se inscrever aí. Não deixa de se inscrever. Valeu, galera. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.